Envio às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refina numa fornalha, as suas vozes como a voz de muitas águas. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando se resplandece a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e também do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Amém. Poder sentar. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Também deixei de agradecer aos obreiros, como o pastor falou, os obreiros da casa, né? Da direita, da esquerda, né? A esposa do pastor também para sentar ali. Que esqueci de apresentar e agradecer também, né? O que me chama a atenção neste versículo, nessa palavra, irmãos, em Apocalipse, é que a Bíblia fala sobre o autor. Quem é o autor? João mesmo, que escreveu o livro, né? Então nós observamos aqui o livro de Apocalipse é um livro de revelação, é um livro muito forte. Até nós lemos, nós já sente, né? Algo forte, né? Algo espiritual. Quer dizer que não é algo carnal, é um algo espiritual. Então quando nós observamos, entrando nesse livro, nós começamos a se regozijar, né? É difícil de interpretar? É difícil. Não é impossível. Se nós orarmos, buscarmos a Deus, reler, nós vamos chegar a um consenso. Então nós observamos que o livro de Apocalipse e essa carta, o que me chamou a atenção para mim estar hoje aqui falando, abrindo aqui nesse versículo, o que me chamou a atenção e o que me agradou aqui foi que o Senhor Jesus, ele se apresenta como uma forma de semelhante ao Filho do Homem. Não podemos falar assim que Jesus se apresentou como homem. Não, ele se apresentou como uma forma. Então ele tinha cabeça, ele tinha braço, ele tinha perna. Então ele se apresentou como uma forma de um homem, né? Então, só que a Bíblia fala que a cabeça dele era com cabelo de lã, branco, e os cabelos como uma de lã, branquinho. Tá igual da pastora ali? Mas estava mais branca ainda, né? Cabelo de Cristo. Então ele viu aquele anjo, né? Bem branquinho, e os seus olhos como chama de fogo. Olha só que interessante. Aleluia. A história nos conta, irmão, no Apocalipse, a revelação, que os olhos dele eram como chama de fogo. Então muitas vezes não conseguia nem olhar no olho dele, porque era como se fosse o sol, né? Aquela chama ardente. E o interessante aqui é que os pés dele eram como semelhante ao latão reluzente. Olha que interessante. E ele foi explicando a forma que João começou a ver. Ele falou assim: não, foi dessa forma. Eu vi ele dessa forma, eu estou vendo ele dessa forma, e ele veio falando comigo. Então João, quando viu, olha só como é tão espiritual este livro de Apocalipse, que a Bíblia fala que quando João viu, ele caiu, nem ele aguentou, né? Porque quando Jesus, quando esse anjo apareceu para ele, apareceu como forma de homem. Então não foi uma teofonia, podia-se dizer. Ele se apresentou com forma de homem.
Só que ele não se apresentou como um Deus, né? Vamos supor, o próprio Jesus mesmo. Mas eu achei interessante a preocupação, pastor. Sabe o que acontece? A preocupação que Jesus teve com as igrejas, a preocupação que Jesus teve com as 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque o maior motivo que motivou, né, a igreja a continuar lá em Atos dos Apóstolos, a prosseguir, foi a ressurreição de Jesus. Isso é fato. Jesus prosseguiu, os discípulos deram continuidade à igreja, né? E o engraçado é que a igreja começou a se formar, criar corpo, criar membros, criar pessoas, e o evangelho não parava, porque Paulo foi pregando, Pedro foi pregando, e a igreja foi crescendo, tomando uma forma de um jeito, crescendo, porque quando Jesus já mandou escrever a carta, ele falou: escreva as 7 igrejas. Já 7 igrejas que Jesus já estava preocupado com essas igrejas. E o interessante é que muitas das vezes a gente tem pessoas que acham que tem igreja que Jesus até esqueceu dela, tem povo até que acha que Jesus já se esqueceu, mas não. Jesus, a Bíblia fala que os olhos dele são como chão de fogo, né? A onisciência, a onipresença, Jesus está em todo lugar, em todos os momentos. Então preste bem atenção, irmão. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre o Criador, que se preocupa com nós, né? Muitas vezes, independente de quem somos, ele não vê posição, estatura. Aquele lá é um doutor, aquele lá é um médico, aquela lá é uma juíza. Não importa a sua posição, a sua estatura, o seu grau, a sua parentela, não importa. Jesus, ele se preocupa com a igreja ao todo. O mesmo amor que ele tem pelo doutor, pela doutora, ele tem pela aquela pessoa que não é doutor, não é doutora, não tem nada, mas ele se preocupa, e ele tem uma palavra para ela, ele tem uma palavra para ele, porque a Bíblia fala que quando João, ele ainda diz assim, João, escreve a igreja, olha só, as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmina. Quem já leu o livro de Apocalipse sabe que tem cartas aqui que é amargas. Tem igreja que Deus falou assim que até vomitava ela para fora, de tão nojo que ele sentia, de corrupção, de contenda, de problemas que tinha dentro da igreja. A carta era dura e João tinha que entregar. O difícil é esse ser profeta, né? Será que é o Levi também? Xará, né? O duro é entregar, né, a mensagem, mas só assim, irmão. A Bíblia fala assim que Jesus, depois de ter falado essas cartas, teve um momento até que ele diz assim, eu corrijo e açoita todo quanto eu amo, né? Você foi zeloso. Então as cartas, tinha carta que ele tinha que escrever para as igrejas. Olha a preocupação de Jesus. Então todas as cartas ele se preocupou, e no final ele ainda dizia em cada carta: João, fala para eles, pode falar em cada igreja que você for, cada igreja que você vai levar essa carta, vocês falam para eles assim, mas ao que vencer. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser fácil, João. Fala para eles assim, tem problema, tem dificuldade, mas ao que vencer. Então, irmão, por quê? Tem muita gente que está aqui hoje, eita, segura, olha, vou tirar sua capa, olha, eu vou tirar você, olha, não sei o quê. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, cadê ele? Sumiu. Foi a palavra da videira verdadeira, né? Cortou, Deus cortou ele. Por quê? Porque ele achava que é só ele que fazia, só ele que mandava, só ele que acontecia. Mas a obra de Deus não é assim. A Bíblia fala que cada igreja da Ásia já tinha um anjo. Glória a Deus. Já tinha um anjo na igreja. Então, e outra coisa, a carta foi entregue a uma igreja sede. E quer dizer, na igreja da Ásia tinha uma igreja sede, então a igreja sede foi entregue uma carta. Na igreja de Esmina tinha uma igreja sede, então a igreja sede recebeu uma carta. Então a igreja de Filadélfia tinha uma igreja sede, então aquela igreja recebeu a carta. Tinha as outras, mas tinha sede, cada uma tinha sede. Então quando Jesus chamava igreja, ele chamava um grupo geral, não chamava só uma igreja. Tanto que
quando ele falava nas igrejas, ele falava assim: eu conheço as tuas obras. Todas elas ele conhecia as obras deles. Então pensa que Deus não conhece as obras de cada um? Deus conhece as obras de cada um, como diz aqui. E ele ainda revelou para João, olha só, no 20, o mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, cada anjo de uma estrela. Aí o pessoal fala: o pastor agora quer ser estrela. Você não sabe nem o que é estrela. A estrela é um anjo. Mas a irmãzinha quer ser estrela. Deixa ela ser estrela, porque enquanto ela estiver sendo estrela aqui em Apocalipse, está falando que ela é um anjo da igreja. Amém? Então, irmão, aqui, e quem é o candeeiro? O candeeiro são as igrejas, porque a igreja tem que ser iluminada. O candeeiro é o quê? É aquele que iluminava antigamente, né? Então a igreja é iluminada, a igreja é acesa. Você sabe quando a Bíblia fala: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará? Por isso que eu falo, irmão, o livro de Apocalipse é espiritual, irmão. Quando eu falo do livro de Apocalipse, eu vou cantar glória, aleluia, aleluia. Fala glória, mas eu estou aqui. Você não está entendendo o mistério, né, irmão? Aleluia, por quê? Porque a gente sente, né, que é espiritual o livro de Apocalipse. Não dá para você contar como uma história, como um poema, como vou dizer, nós temos que falar como profético mesmo, que é um livro profético, um livro das revelações. E ele revelava, e a preocupação dele é tão grande, irmão, porque ele se preocupou em revelar para João, e ele deixou para revelar para João e falar para as igrejas em Apocalipse, porque Apocalipse é o livro do arrebatamento. Então que Jesus, ele se preocupa com a igreja e se preocupa em arrebatar a igreja. Então ele não se preocupa em levantar uma igreja para deixar aqui a parede, para deixar ali o irmão, para deixar o irmão. Não, ele se preocupa com a igreja para levar para a glória. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Para levar para o céu. Será que Jesus se preocupa com a igreja? Aleluia. Para que a igreja cresça, sim. Que a igreja floresça, sim. Que a igreja... Mas a maior preocupação que Jesus tem com a igreja é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E o arrebatamento da igreja, irmão, é como um piscar de olhos. Haverá 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Quando a Bíblia fala que um será deixado e outro será levado, eles estão falando que é o arrebatamento da igreja, de repentinamente, é um rápido, vai ser assim, que você nem espera. Quantas pessoas que você conheceu que foi trabalhar e não voltou, então foi rápido. Poxa, eu vi esse cara, eu vi ele ontem. Mas você viu lá falando, está morto. Oxe, ele conversou comigo ontem, já morreu. Foi rápido. Foi rápido. Mas a mulher dele ficou. Foi rápido. Foi indo abrir e ficar. Mas eu vejo minha mãe falando desde quando era pequeno. Mas foi. Minha mãe já até foi para Jesus. Meu pai, meu avô já até foi também. Então é rápido. Está indo. A Bíblia fala que estará 2 dormindo. Um será levado e outro será deixado. Então, irmão, o arrebatamento está acontecendo. Jesus se preocupa com a igreja. Jesus se preocupa com o arrebatamento. Jesus falou assim: mas aquele que permanecer até o final, esse será salvo. É fácil permanecer? Não é. Irmãos, eu estava contando esses dias sobre a caminhada e o obstáculo na caminhada. Eu estava falando sobre a estrada e o obstáculo na caminhada, porque você está aqui na caminhada, está andando, mas você sabe que toda a caminhada tem um obstáculo. Eu fiz a comparação sobre um motoqueiro. Você pega aqueles motoqueiros de motocross, ele pega uma estrada, uma trilha, e quando ele pega aquela trilha, ele vai embora, e passa barranco, sobe morro, lama, e depois ele não sabe nem o que ele vem na frente, e ele vai andando, segundo tudo, ele não quer nem saber. Tem uns até que tomba, cai, não consegue subir a montanha, volta para trás com a moto, mas eles são doidão, não. Eles vai que vai. Quando ele chega lá, muitas vezes a moto quebrou um pedalzinho, ou ele se sujou todo, o sapato dele já está tudo bagunçado, ele veste até uma roupa preparada, mas ele chega até o final de lá. E quando chega lá, ele toma um banho, se lava, troca de roupa, guarda a moto e vai fazer os afazeres deles. E isso é caminhada também. Muitas vezes tem pessoas que ela viu um obstáculo e ela não quer enfrentar o obstáculo. Ela quer dar volta, ela quer sair para o outro lado, mas ela não quer passar pelo obstáculo. E para que nós vencemos, chegamos até o final, nós temos que passar pelo obstáculo. Mas nós temos que pensar que o motoqueiro, ele enfrentou lama, ele enfrentou barro, ele enfrentou montanha, ele enfrentou buraco, ele enfrentou deserto, ele enfrentou tudo. Mas ele chegou até o final. A vitória não está
advogado tem problema, a empregada tem problema, a pessoa que dorme na rua tem problema. Todos nós temos problema. Jesus sabe de todos os nossos problemas, mas cada um tem uma luta que possa suportar. Muitas vezes eu não suporto a luta que a irmã passa, não suporto a luta que o pastor passa, eu não suporto a luta que o obreiro passa. Mas cada um tem sua prova, cada um tem seu problema, cada um tem suas dificuldades. E Deus sabe o que você pode e o que você não pode. Deus, verdade, Jesus. A sua limitação. Nós não somos super-homem, nós não somos super-mulher, nós somos limitados, nós temos defeitos, nós temos, como se diz, problemas em nossas vidas que precisam ser resolvidos. A igreja tem problema. Se não tivesse problema, não era igreja. Mas eu queria uma igreja perfeitinha. Então vai para o céu. Vai lá no céu, pastorear lá. Lá está cheio de igreja boazinha. A Mariazinha, que já não é Mariazinha, virou uma Anjinha. O Joãozinho, que ninguém dava valor para ele está lá agora. Vai lá pastorear lá. Né, irmã? Agora, se você quiser uma igreja com defeito, com pessoas que dá trabalho, ainda não. Nesse mundo, infelizmente, quando nós não sairmos dele, nós vamos ter esses barrancos, esses problemas, essas dificuldades, né? Aleluia. Mas se cada igreja, Deus já colocou um anjo dele. Já tem um anjo agora. Essa igreja é uma igreja do pastor que fundou essa igreja. Deus já colocou um anjo aqui, né, irmão? Já tem um anjo daqui que já cuida desse ministério. Tem um rebanho dele, ele toca naquelas almas. Então Deus já tem um anjo aqui nessa região, como o pastor falou, se preocupou com a região do norte, do sul, ele estava falando, né? Então é essa região, a zona leste. Então cada região Deus já colocou um pastor. Não é verdade? Nós vemos até de vez em quando tem até brigas de pastores que falam, não, a minha igreja é uma igreja de doutrina. Aí o outro fala, não, a minha igreja é uma igreja normal. Eu tenho que se preocupar, porque Deus só quer o coração, Deus só quer isso, aí fica aquela confusão. O outro pastor com o rebanho dele, o outro pastor com o rebanho dela. Mas irmãos, preste bem atenção, nós estamos caminhando para o céu, nós estamos caminhando para uma igreja que vai subir no arrebatamento. Nós não devemos ficar preocupados com fulano, com A, com B, que faz, que não faz, né? Porque nós não vamos levar nada disso. Nós não vamos levar nada disso. Se você tem um costume na sua igreja de doutrina e o outro não tem, o problema é dele. Não é verdade? O importante é que você com Deus, você tem que ter sua vida com Deus. Se você ficar olhando, porque assim, irmão, se você trabalha, as pessoas vão falar de você. Essa pessoa trabalha desde as 6 às 7 da noite, meu Deus do céu, ela quer ficar rica mesmo. Se você não trabalha, você é preguiçoso, você não faz nada. Se você trabalha menos, eu não sei por que essa pessoa não podia arrumar outro emprego a mais, né? Não cresce porque não quer. As pessoas fofocam, falam até disso, chega, irmão. Não adianta, o ser humano é ruim, é cruel. Isso não é nossa maldade. Já vim lá no Jardim do Éden que Deus falou, sai daqui, Adão e Eva, seus maldosos. Seus maldosos, seus cabeça cheio de maldade, e sai daqui, sai do Jardim do Éden, porque senão você vai comer até do fruto de viver para sempre, aquele fruto lá, o fruto da vida. Aí vai ser igual um anjo, né? Vai ser igual um anjo e não vai morrer mais, não vai morrer mais. E vai morrer mais, vão sair do jardim. Então, irmão, Jesus, ele se preocupa com os detalhes. Ele se preocupa com os detalhes. Então, todos nós temos um coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e é enganoso mesmo. Maldito o homem que confia no homem, isso é verdade. Então, tudo isso nós temos que refletirmos e saber que o Senhor Jesus teve uma carta para cada igreja. Se você ler cada carta dessa história do Apocalipse, você vai ver que nenhuma igreja era igual a outra. Nenhuma. Cada um tinha um problema diferente, cada um tem. É igual a nós. Os dedos suas mãos são iguais. Você pode ver que um é menor, o outro é maior. São todos diferentes. Então, cada um, pessoas são diferentes, né? Servindo ao mesmo Deus. Mas cada um tem um jeito, cada um tem uma posição, cada um tem um sentido, um pensamento de ser, de viver e de ver a vida como ela é. O importante é você servir a Deus e saber que Deus se preocupa com a igreja. Deus
Deus não abandonou jamais a igreja. Deus sempre foi aquela pessoa que mais se preocupa com o ser humano e mais se preocupa com a igreja. Porque quando a igreja ora, Deus ele abre o céu e as comportas do céu e desce para socorrer aquele que ora. Então se ele desce, porque ele se preocupa com a igreja, Deus ele revelou para João e ele também quer revelar para você a preocupação que ele tem, aleluia, para fazer sobre a minha vida e a tua vida também, e sobre os teus familiares, sobre a igreja que você congrega, sobre a igreja que você dirige, sobre a igreja que você frequenta, seja aquilo que for, no seu trabalho. Deus quer revelar também para você. Se você meditar no João 15, que o pastor leu, também no versículo 15, João 15, no versículo 15, ele diz assim, já não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu não quero chamar só você de servo, eu quero chamar você de João, porque João, eu falo com ele, eu apareço para ele, aleluia, amigo, eu quero ser seu amigo. Jesus quer revelar, quer mostrar, quer transformar, quer fazer coisas maravilhosas, grandes, inefáveis, coisas grandiosas, irmãos, para que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é o grande. A Bíblia fala que ele é onisciente, onipotente, ele é o grande eu sou. Amém? Aleluia, Jesus. Então entenda, aleluia, que é a revelação de Apocalipse, a igreja, e fala sobre 7. Por que Deus fala sobre 7 em Apocalipse? Já estou terminando. Já deu uns 25 minutos, pastor? Já deu, né? Então vou terminar. Irmão, quando Deus, Apocalipse fala sobre 7, está falando sobre 7 é plenitude. O que é plenitude? Completo. Então Deus, quando fala sobre 7 igrejas, ele completou a obra. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele deixou de falar sobre 7 em Apocalipse? Apocalipse você vai ver 7 castiçais, 7 candeeiros, 7 coroas, 7, são 7 tudo são 7 igrejas, tudo é 7. Por que ele completou 7? Porque completei, está completo, está realizado, aleluia, está terminado. Oh, bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Então 7 é a perfeição. Então quando fala em 7, Deus assinou embaixo e completou e diz, amém, assim seja. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Fique essa mensagem para você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Renova-me, Senhor.